Nós vamos chamar agora, todo mundo vai receber com energia muito positiva, o professor Diogo Xavier. Seja muito bem-vindo, professor. Vamos aplaudir o professor. Tudo bom, professor? Pega o microfone ali, por favor. Professor Diogo do Esquadrão, curso que é muito parceiro. Mandar um abraço para o professor Berg Figueiredo, que na próxima semana vai marcar presença aqui com a gente também no aulão, no segundo aulão do Vai Cair no Enem, que vem aquela parte bacana de exatas, né? De natureza. Não é bacana não. Não. Bem, para a gente começar, eu já vou passar aqui uma pergunta bem fácil para o professor Diogo Xavier. Professor, qual vai ser o tema da redação? Eita. No final a gente fala. Obrigado pela tua participação, tá? Um prazer novamente contar contigo. Todo mundo quer saber qual é o tema da redação e às vezes o fera acaba entrando numa pilha. Qual o conselho que você dá para a gente resolver essa questão? O tema é importante, com certeza. Vê que sonho. Você pegou a prova, chegou lá na metade, tema, já trabalhei isso. Massa. Mas você não pode ficar preso a isso, porque na loteria, o tema, por mais que a gente tenha possibilidades, indicações, indícios, não há uma certeza. Então, se você acabar pegando um tema que você não estava preparado e estava esperando aquele lá, que essa é a possibilidade principal, você acaba ficando mais nervoso na hora de fazer a redação. Então, esteja preparado para fazer uma dissertação argumentativa. O tema é um detalhe, certo? Se for o tema que você já trabalhou, ótimo. Se não for, ótimo do mesmo jeito. E é isso, professor. E agora a gente vai começar com essa primeira parte aqui de redação com o professor Diogo Xavier. Fique à vontade, professor. O palco é seu. Até mais. Então, em primeiro lugar, temos que saber bem o que é a dissertação argumentativa, ou por que esse nome dissertativo argumentativo. Veja, um texto dissertativo, dissertar, é discorrer sobre o assunto, falar sobre o tema. E argumentar. O que é argumentar? Por que argumentativo? O que é isso? Argumentar é o que a gente faz todo dia. No dia a dia, nós sempre argumentamos. Estou falando que vou pedir a minha mãe para me deixar ir a tal lugar. Mãe, vou para um brega. Eu digo, não vai não. Disse, não, mas eu vou com fulano. Fulano, aquele amigo amacebosa. É aquele amigo que não presta, mas que sua mãe acha que é um anjo. Pronto. É ele mesmo. Pronto. Se não for você, esse amigo, né? Então, aí você está usando aí um amigo que sua mãe gosta, né? De que sua mãe gosta, em que ele confia, para tentar convencê-la. Não vai. Não, mas eu volto tal hora. Não vou beber. E por aí vai. Então, você está tentando convencê-la a permitir alguma coisa. Isso é argumentar. Fazemos isso o tempo todo. Claro que para dissertação argumentativa, que é um texto formal, devemos pensar outras formas de argumentar. Formas mais formais também. Mas aí é o seguinte, em primeiro lugar, para desenvolver a dissertação argumentativa, eu estou falando de fato das partes do texto que eu considero como desenvolvimento, eu preciso aliar dois aspectos, fato e opinião. A opinião é aquilo que eu estou defendendo como um ponto de vista e o fato é aquilo que eu vou utilizar para comprovar ou para mostrar para o meu leitor que o que eu estou dizendo faz sentido, que aquilo que eu estou dizendo é coerente. Para temas bilaterais, que não são temas que vêm com frequência, que não vêm, na verdade, para Enem nunca veio, tema bilateral, é fácil saber o que é opinião. Contra a favor, porte de arma, contra a favor, legalização da maconha, contra a favor, a questão do aborto, contra a favor. É fácil saber o que é a sua opinião. Essa é contra, você é a favor, moleza. Mas o fato é que o Enem não traz tema desse tipo. Ele traz tema, geralmente, como um problema a ser resolvido. Então, não dá para abordar contra a favor. E o que vai ser a minha opinião nesse caso? Pois bem, o que eu posso considerar como opinião, que é algo possível de ser defendido, são principalmente um problema. Toda a redação deve girar em torno, a dissertação argumentativa deve girar em torno de um problema a ser resolvido. O que acontece? Teve um tema que foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A lei seca surgiu como algo positivo, não é isso? Para tentar combater um problema. Então, a lei seca é positivo. Então, quer dizer que só vou falar bem da lei seca? Não. Primeiro eu tenho que falar de um problema que precisa ser resolvido e a lei seca vem tentar combater. Ou, posso até falar bem da lei seca, mas mostrar que ainda há algo a ser feito, que ela não é 100% perfeita, que existem aplicativos que tentam burlar. Por exemplo, indicar para o motorista onde é que está a blitz para ele desviar. Então, eu vou falar de algum problema para tentar resolver. Então, se eu escolho o problema a ser tratado, isso é, de certa forma, a minha opinião. Digamos que o tema, já caiu, a violência contra a mulher, eu poderia abordar a violência contra a mulher de maneira geral, eu escolhi, então, abordar o tema em geral. É minha opinião.
Eu vou ter que provar que esse problema existe, usando fatos. Digamos que eu escolho delimitar um pouco o tema. Digamos que eu quero falar do tema da violência contra a mulher no âmbito doméstico. Essa delimitação foi eu que fiz, é minha opinião. Eu vou ter que tentar comprovar que existe de fato esse problema da violência contra a mulher no âmbito doméstico. Então, o problema que você traz é sua opinião. Quando você escolhe tratar causas que provocam esse problema, é sua opinião. Você está selecionando entre inúmeras causas, uma, duas, que é o número ideal para isso, para você conseguir falar daquela causa, explicar e comprovar, trazendo fatos para aí sim haver a dissertação argumentativa. Você tem opinião e o fato. Quando eu trago consequências no meu texto, essas consequências que eu estou dizendo são consequências secundárias, que o problema gera. Digamos que trabalho infantil, também é um tema que já caiu no Enem, mas você tem o trabalho infantil como problema central. O que é que faz com que o trabalho infantil aconteça? Vou pensar, questão financeira, exploração mesmo, os pais querendo explorar, ou questão cultural, de que acham que quanto mais cedo trabalhar melhor, sei lá. Causas, consequência inicial, é o problema central, que é o próprio trabalho infantil. Só que o trabalho infantil não pode gerar outras consequências negativas? Por exemplo, prejudicar a formação escolar, o desenvolvimento físico, mental daquele jovem, está perdendo ali a infância e tudo mais? Sim. Então, eu estou falando dessas consequências. Então, consequência, se eu escolho falar de consequência no meu texto, também faz parte da minha opinião. Como também, dependendo do tema, se você pode trazer uma abordagem de aspectos positivos e aspectos negativos, isso também é sua opinião. Por que eu estou juntando isso aí, estou dizendo que é opinião na dissertação? Porque se eu trouxe um desses aspectos, eu tenho que pensar agora em um fato para comprovar. Pronto, eu falei do problema naquele parágrafo, aquele desenvolvimento é só para o problema. Então, cito o problema, explico e tento convencer o meu leitor de que esse problema existe. Um exemplo, o trabalho infantil, beleza. Eu quero mostrar para o meu leitor que é um problema que ainda existe e que não há muitas medidas para tentar combater. Como é que eu vou comprovar para o meu leitor que esse tema existe? Eu posso usar fatos diversos. Estatística, beleza, eu não lembro nenhuma. Citação, pode ser, também não lembro nenhuma que encaixa. Fato histórico, piorou. Existem exemplos do dia a dia que também servem para argumentar. É comum ver em sinais crianças limpando o para-brisa de carro, em coletivos vendendo balas, em feiras ajudando, carregando alguma coisa ou ajudando a vender, até no carnaval, crianças com isopor vendendo cerveja, água e por aí vai. Isso é exemplo de trabalho infantil. Então, através de um exemplo cotidiano, é um fato, eu comprovei o problema que eu disse que é o próprio trabalho infantil. Nesse momento eu argumentei, certo? Aí vamos passar, por gentileza. Uma das possibilidades de argumentação no desenvolvimento é através do raciocínio indutivo, o que Aristóteles deixou um dia desse aí para a gente, o método de raciocínio, dedutivo e indutivo, para a gente, principalmente o indutivo, que é o seguinte: eu vou juntar duas afirmações que ele chamava de premissa, são duas afirmações, pelo menos duas, que eu considero como verdadeiras, e eu chego a uma terceira afirmação, que é a minha conclusão. Portanto, a minha opinião daquele parágrafo. Digamos o seguinte, antes de entrar no exemplo aqui, trabalho infantil. Eu quero mostrar para o meu leitor que as crianças trabalhando podem prejudicar o desenvolvimento escolar dela, formação dessas crianças. Beleza. Como é que eu posso comprovar isso usando esse método de raciocínio? Eu posso trazer duas afirmações tidas como verdadeiras e chegar a essa conclusão de que o trabalho prejudica. Como assim? Primeiro, é comum que pessoas adultas que conciliam trabalho e estudo tenham dificuldade para lidar com isso aí. A questão do cansaço, às vezes ou um ou outro fica prejudicado. Ou prejudica um pouquinho o trabalho ou prejudica um pouquinho o estudo. É difícil para uma pessoa adulta associar, conciliar trabalho e estudo. Uma afirmação, uma premissa. Outra afirmação, as crianças ainda estão numa fase de formação física e mental. Então é normal que elas tenham menos resistência física e mental para coisas diversas. Juntando as duas afirmações, eu concluo que a criança vai ter ainda mais dificuldade para lidar com trabalho e estudo, porque existem muitas crianças, uma quantidade muito grande de crianças que trabalham, mas também estão na escola, só que seu rendimento escolar é muito prejudicado. Então, veja, juntei as duas afirmações. Pessoas adultas têm dificuldade.
A criança tem uma formação ainda, né, a ser concluída, física e mental. Se você associa o trabalho e o estudo com a criança, é pior ainda. Então, estou mostrando que prejudica. Isso é o método de raciocínio indutivo. Outro exemplo aqui é em relação ao voto nulo. Digamos que eu quero mostrar, é o meu ponto de vista, nesse caso, que o voto nulo não é uma ferramenta de cidadania. Eu posso, através desse raciocínio, mostrar isso. Como? Se cidadania é ter participação ativa na sociedade, primeira premissa, primeira afirmação, eu tenho como verdade. Não, ser um cidadão é ter uma participação ativa na sociedade, é promover mudanças na sociedade, primeira afirmação. E se o voto nulo não altera o resultado das eleições? Por quê? O voto nulo simplesmente não é computado. Ele não conta. Se, digamos, 70% das pessoas anularem o voto, os 30% vão decidir a eleição. Então, é uma lenda urbana, aquela ideia de que se mais de 50%, né, for nulo, vai ter que haver novas eleições. Só se a justiça anular mais de 50% por uma questão de fraude ou algo do tipo. Beleza. Então, duas afirmações. O voto nulo não altera concretamente o resultado das eleições. E outra, a cidadania ter participação ativa na mudança da sociedade. Juntando as duas, voto nulo não é uma ferramenta de cidadania. Então, você tentou convencer o seu leitor, o seu corretor no caso, a concordar com isso, que sua ideia tem coerência através desse método de raciocínio. Duas afirmações tidas como verdadeiras e chegar a uma conclusão. Só que isso não é a única forma de você argumentar. A gente também pode argumentar utilizando o que eu falei anteriormente como fatos. Então, se o meu texto gira em torno de fato e opinião, eu posso estar aí concretizando a dissertação argumentativa, de fato argumentando, além do método de raciocínio. Beleza, só recapitulando, o que é que eu considero como minha opinião no texto e que precisa ser comprovada? O problema que eu escolhi discutir, seja pegar o problema que o tema já trouxe, o amplo, seja delimitar, é, de certa forma, uma opinião que eu tenho que mostrar que existe, o problema. Causas para o problema também faz parte da minha opinião, eu tenho que mostrar que essas causas existem, são coerentes. Consequências que decorrem do problema central também é, de certa forma, a minha opinião. Eu tenho que mostrar para o meu leitor que tem coerência isso, que existe de fato esse problema, e essa consequência, e também ponto positivo e negativo. Temas como tecnologia, rede social, celular na educação, sei lá, temas desse tipo que dá para você ter ponto positivo e negativo, vantagens e desvantagens. Aquilo que você escolhe como vantagem, aquilo que você escolhe como desvantagem, também vai ser a opinião. Se é opinião, eu tenho que tentar comprovar. Beleza? Então, gravem isso aí. Aí, passando para o próximo slide, por gentileza. Está aqui um exemplo de opinião mais fato, gerando aí um parágrafo argumentativo. Veja, não é a única forma, nem são as únicas formas de argumentar. Tem o raciocínio indutivo, tem o uso de fato e opinião, mas também você pode ter outras estratégias que ajudam nessa argumentação. Estou trazendo duas estratégias. Aqui eu tenho opinião e eu tenho fato, para juntos haver de fato aí a argumentação. O trabalho infantil continua acontecendo no país sem combate efetivo. Peraí, isso é a minha opinião, é o problema. Qual é o problema, professor? O trabalho infantil continua acontecendo. Beleza. Se é um problema, como eu tinha falado, é minha opinião. Se é opinião, eu tenho que tentar comprovar. Aqui um fato, no caso foi um exemplo cotidiano, poderia se eu tivesse uma estatística, um fato histórico, uma citação, uma notícia, perfeito, dá para usar também. Mas como eu não tinha nada disso, eu pensei no exemplo cotidiano que serve também. É comum ver crianças, vendendo balas em coletivos ou limpando para-brisas em semáforos. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo do dia a dia que mostra, peraí, alguém de vocês aqui já viu criança numa dessas situações vendendo bala em coletivo ou limpando para-brisa de carro? Sim. Então veja que é um exemplo cotidiano muito concreto e que o corretor com certeza vai lembrar, o leitor de maneira geral vai lembrar e vai associar, realmente existe isso. Se existe isso e isso é trabalho infantil, realmente o problema continua existindo sem combate efetivo. Ok? Então nesse momento a gente argumentou, juntar fato e opinião, tem uma argumentação de fato. Professor, e se no meu desenvolvimento eu pegar um parágrafo e colocar só informações? Ó, eu tenho uma estatística, eu tenho um fato histórico, eu tenho uma comparação que posso fazer. Você fez um parágrafo só informativo. Informativo não é dissertativo argumentativo.
Professor, e se eu colocar naquele parágrafo só minha opinião? Só vou falar a opinião, só falar só o problema. Ó, o problema existe, ele é assim, assim, assado, tal, tal, tal. Você fez um trecho puramente opinativo, o que não é a dissertação argumentativa. Então, procure associar de preferência cada parágrafo, fato e opinião. Aqui eu usei um fato menos, digamos assim, concreto, em termos de força. Não tem a mesma força de uma estatística, não tem a mesma força de uma notícia, de uma citação. Então, o que é que eu faço? No outro desenvolvimento, eu procuro usar algum outro fato mais forte, mais concreto. Ô, professor, eu vi que no texto motivador tem um monte de fato ali, né? Eu posso me aproveitar de alguma coisa? Veja, a gente sempre recomenda que evite utilizar. Mas tem algum dado que você pode usar como realmente um argumento para comprovar seu ponto de vista, uma informação, 2 no máximo, beleza. Não é copiar um trecho, é pegar o dado e usar esse dado de maneira realmente produtiva para mostrar o que você quer opinar, comprovar a sua opinião, mostrar que você diz que tem coerência. Aí, beleza. Ok? Então, mas evitem. Se puder evitar, certo. Mas, professor, não tem muita informação. Eu usei aqui já um exemplo do dia a dia que não é tão concreto assim. Quero pegar um dado de lá, tudo bem. Ok? Desde que você, claro, cite a fonte. A fonte, a prova. Né? Fonte, o caderno de... Não. Fonte, a proposta, tem lá no texto de base. Não. E nem é o site, necessariamente. Porque, geralmente, o texto motivador vem de um site, numa revista, alguma coisa. Procure o seguinte, é uma estatística. Veja qual é o órgão responsável por essa estatística. IBGE, IPEA, Datafolha, o que for. Beleza? Então, procure lá o órgão responsável pelo dado. Pode passar, por gentileza? Ok. Aí aqui vem um exemplo de argumentação utilizando, no caso, exemplos de fatos que podem ser utilizados como argumento. Certo. O que é que seriam esses fatos que vão servir para mostrar para o meu leitor que o que eu estou dizendo é verdade? Primeiro, o fato histórico. Utilizar um fato histórico para comprovar o meu ponto de vista. Por exemplo, eu quero mostrar que os meios de comunicação têm um forte poder de influência na sociedade. Espera aí, professor, tem nada? Prova isso aí. Como é que eu vou mostrar que realmente existe no meio de comunicação um forte poder de influência? É só falar, por exemplo, que no século XVIII, os ideais iluministas foram amplamente divulgados pelo início, pela invenção da imprensa. Que antes era tudo manuscrito, aí passou com a imprensa a você rodar textos muito mais rapidamente e os ideais iluministas foram amplamente divulgados. Com isso, houve queda de vários poderes absolutistas. Peraí, os meios de comunicação realmente têm alguma influência na sociedade? Tem, e muita. O fato histórico mostrou, certo? Eu posso utilizar também estatística e dados numéricos em geral. Eu pego uma renda per capita, pego o produto interno bruto, pego resultado de uma pesquisa. Perfeito, eu posso usar para comprovar alguma coisa. Não é só jogar o dado para dizer que você sabe aquele dado. É você utilizar para comprovar o que você está dizendo. Perfeito? Por exemplo, tem uma estatística, claro que o ideal é você ter a fonte, de que em média 70% dos ex-presidiários reincidem no crime, voltam a cometer crime. Então isso mostra que o sistema carcerário falha em ressocializar. Então, minha opinião é essa, o sistema carcerário é ineficiente. Comprovação, 70% voltam a cometer crimes. Eu também posso usar citações. É o argumento de autoridade. Eu vou usar uma citação não só para enfeitar, não para dizer que eu sei aquilo ali, não para dizer que é para ficar bonitinho e impressionar o corretor. Eu vou usar a citação para mostrar que o que eu estou dizendo é verdade. Sei lá, eu quero mostrar que o caso do cyberbullying é... o motivo, o que é que gera o cyberbullying? Eu quero dizer que o ser humano não presta, já é uma cebosa, não com essas palavras, por favor, na redação. Eu quero dizer que o ser humano não presta, é uma cebosa, a rede social, através do anonimato e da ausência de punição, faz com que ele acabe exercendo todo o seu potencial destrutivo. Quem eu posso usar para falar sobre isso? Hobbes. Segundo Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Então, eu vou dizer que Hobbes falava da rede social? Não, calma. Eu que vou fazer a relação, não é Hobbes? Segundo Hobbes, o homem é o lobo do homem, portanto... a ausência de um poder moderador, de um poder que vai lá controlar e reger, gera a tendência do caos, o homem manifestar o seu potencial destrutivo, relacionando as redes sociais
a possibilidade de anonimato e a ausência de fiscalização fazem com que as pessoas acabem provocando a destruição, no caso, ofensa, ameaça, sujando a imagem de outra pessoa, compartilhando imagens e expondo imagens vexatórias, constrangedoras. Então, veja, eu relacionei hobbies para mostrar que, na verdade, as pessoas já têm um potencial destrutivo. A ausência de moderação faz com que elas manifestem. Nesse caso, eu pude relacionar hobbies para provar isso. E, se eu quiser, eu posso até fortalecer com um exemplo. Um aplicativo e site recente, o Telônime, né, mais ou menos, acho que é assim que se fala, em que as pessoas poderiam anonimamente enviar mensagens. Havia muita situação de pessoas ofenderem anonimamente a outra, humilharem, ameaçarem e tudo mais. E isso mostra de fato que o ser humano não presta, é uma cebosa. Claro, não fale isso com essas palavras, por favor. Então é isso. Em termos de argumentação, essas duas principais possibilidades que eu apresento a vocês seria o uso de fatos para comprovar a opinião e, em segundo lugar, o uso do raciocínio indutivo, duas afirmações tidas como verdadeiras para chegar a uma conclusão que é a sua opinião. Ok? Então espero que tenha sido aí esclarecedor para vocês, que isso ajude na redação, não deixem de praticar e espero aí sucesso para vocês na redação, nota 1000. Vamos aplaudir, galera. Professor, bem rapidinho, se você pudesse apostar num tema para a redação do Enem esse ano. Eita. Veja, eu estou focando aí em temas que envolvam minorias sociais. Então, ex-presidiário, índio, duas possibilidades que vale a pena você estudar e se preparar, ok? Valeu, professor. Muito obrigado pela tua participação. Para todo mundo. Eu agradeço também a Esquadrão. oportunidade.